Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos com parceiraços super especiais que já vão se apresentar. Para quem não me conhece, sou o Caio, CEO da Altimus. A Altimus é host do Auto Talks, uma iniciativa que a gente já está na segunda temporada, trazendo cada vez mais conhecimento e informação de qualidade para você que trabalha ou é entusiasta do mercado de veículos. A Altimus é uma empresa que trabalha fornecendo tecnologia de altíssima qualidade para concessionárias e revendas de veículos, fazendo com que o dia a dia dessas empresas se tornem cada vez mais organizados e desburocratizados. Vou passar a palavra para o Arno, meu co-host aqui, para se apresentar, e depois para os nossos mega parceiros que estão aí. Legal, Caio, obrigado. Eu sou o Arno Schmidt Jr., coordenador do time de desenvolvimento da Altimus, e feliz em estar aqui dando continuidade na segunda temporada, como você bem frisou, levando conteúdo para as lojas de veículos, né? Poder auxiliar em conhecimento, em novidades. E hoje a gente está aqui com dois parceiraços, patrocinadores e pessoas que vão trocar uma ideia muito legal com a gente aqui no mercado, que é o pessoal do Socarrão, Tyrone e Jefferson. Muito bom dia, eu sou Tyrone Passos, fundador do Marketplace de Veículos Socarrão.com. Obrigado, Caio, obrigado, Arno, e parabéns pela iniciativa do Auto Talks. Espero hoje aprender e transmitir um pouco do meu conhecimento aí acumulado nesses 20 anos de Socarrão. Legal. Maravilha. Prazer, eu sou o Jefferson, sou o CEO do Socarrão. Muito legal a iniciativa do Auto Talks, a gente tem apoiado porque a gente acredita que desenvolver o segmento ajuda todos os parceiros do segmento. Então, vim também para aprender bastante, para entender um pouco mais, e se puder contribuir, será um prazer também. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela presença. A gente sabe que reunir a agenda aí de vocês aí não é a coisa mais fácil. A gente estava aí desde o primeiro episódio tentando marcar a primeira temporada e agora finalmente a gente conseguiu. Antes da gente começar a perguntar um monte de coisa para vocês, porque vocês têm muito para contribuir com a gente, eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Começar falando do Autos Encontros, um grande evento que acontece no Rio de Janeiro. Nossos apoiadores, patrocinadores. Eu estive no ano passado na primeira edição do Autos Encontros, foi sensacional, e estão prometendo um encontro de ainda mais networking, ainda mais palestras, né? Expandido. No ano passado, se eu não me engano, foram 2 dias e meio. Esse ano vão ser quase 4 dias de evento. Então, um evento fantástico. E assim como o Autos Encontros, nós da Altimus também somos entusiastas por isso, levar conhecimento. O Auto Talks é para isso. A gente tem o Altimus Day também, que é um evento para isso. E o Autos Encontros está na mesma linha aí. É o evento idealizado aí pelo Gerson, pelo Bruno e pela Carol. São nossos apoiadores aí. Falar agora também um pouquinho do segundo patrocinador, a AutoKit, que é uma empresa de marketing digital voltado para vertical de veículos. Isso é muito legal. Vocês são especialistas em veículos, né? Um marketplace aí, digamos assim, vertical para veículos. E a AutoKit também, ela trabalha muito nessa vertical, e a gente acha que é muito bacana quando isso acontece, porque tu consegue agregar bastante qualidade, bastante especificidade, né? AutoKit aqui de Blumenau também, quase nossa vizinha aqui, e tem feito um trabalho para dezenas e dezenas de revendas e concessionárias também, tá? Na sequência aqui, falar da Contabilidade Chiodini, que é nosso parceiro aí e está já também apoiando essa segunda temporada, né? E a gente fica muito feliz de ter um parceiro de contabilidade, porque a contabilidade, ela não é mais aquela empresinha lá que ficava lá numa salinha e só emitindo guia. Pô, ela é uma consultoria financeira, fiscal, contábil, e a gente vê que as revendas e as concessionárias estão se usando cada vez mais disso. E que bom que não fica só nesse âmbito de ser uma coisa assim, é só um cara para me gerar imposto para eu pagar. Cara, mudou e está mudando muito. Então, tem uma contabilidade nos apoiando, que trabalha nessa vertical, atende dezenas e dezenas de revendas, também nos ajuda muito. E por último, eu não sei se eu falo, acho que eu vou falar. Por último, falar dos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente, inclusive. Deles eu nem vou falar muito, mas só agradecer pela presença e por serem nossos apoiadores desde a primeira temporada e agora na segunda temporada inteira também. Isso mostra o quanto vocês estão alinhados com a gente nesse sentido de levar conhecimento, de levar informação para que o mercado evolua. É o que eu sempre digo, quanto mais o mercado evoluir, melhor é para todos. Para nós da Altimus, para vocês do Socarrão e para o mercado de modo geral, tá bom? Então, esses são nossos patrocinadores, um agradecimento especial para todos eles e vamos começar com as perguntas. E a primeira pergunta, ela é quase que a mesma, né? Tyrone vai poder falar bastante, mas Jeff também pode complementar. A gente queria conhecer um pouquinho da história do Socarrão. Só essa pergunta já dava um podcast inteiro, né? Mas contar os marcos, contar como que começou,
contar como é que foi essa história aí, que já fiquei sabendo nos bastidores, vocês vão falar isso, né? Tem quase 20 anos. Exatamente. É uma história, é legal, né? Todo mundo me pergunta como surgiu o Socarrão, e uma das principais perguntas é de onde vem essa lagartixa, né? Acho que já dá para começar falando dela. A lagartixa é uma questão, óbvio, de marketing, que é a teoria da vaca roxa, né? Que é uma coisa muito diferente que chama a sua atenção. Nós fomos os primórdios ali dos classificados, né? Dizemos que participamos da criação do classificado online. Quando ninguém nem tinha internet, nós estávamos tentando tentando colocar no mercado ali uma solução online. Então, o primeiro de tudo, né, surgiu com a vontade de empreender. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 9 anos de idade, eu vendia sonho de bicicleta na porta da escola. E desde então nunca mais parei. E o Socarrão já é um produto que está no mercado há 20 anos, mas que começou há quase 22 anos. Porque o desenvolvimento do MVP, da primeira versão do Socarrão, ela demorou quase 2 anos. Entre eu e o Eduardo, que é meu sócio da área de tecnologia, nos reuníamos em casa depois da faculdade para criarmos ali as primeiras telas, os primeiros desenvolvimentos. Eu entendo, né? Sou mais do comércio, da parte comercial e administrativa, e ele de tecnologia. Então a gente juntou as duas coisas e foi criando ali algumas telas monstras para mostrar para as lojas de carro que aquilo não era um videogame e poderia ser sim um negócio muito econômico. Eram duas coisas, né? Era uma necessidade do mercado. Eu gostava muito de carro, todos nós gostamos muito de carros, só que não tinha grana para trocar de carro. Então a gente ficava procurando olhar carros, participar de eventos, ver carros e folheando o jornal. Só que os jornais da época, como qualquer outro anúncio do momento, eram poucas palavras onde você ficava imaginando ali, né? Monza Classic 82, único dono. Nossa, como será esse Monza aqui, né? Eles cobravam por caractere, né? Por palavra. Por caractere. Tijolinho. Pensa hoje a internet cobrando por caractere. E aí, nesse movimento, eu pensei, pô, mas isso aqui tem que ser melhorado, né? Vou procurar alguma coisa agora com essas telas que nós temos aqui para trabalharmos, com coisas que a gente pode fazer, já deve existir, né? Alguma loja, alguma coisa assim. E isso a gente tá falando ali por 2001, 2002, por aí, certo? 2001, né? 2001, 2003 nós fomos pro ar. Então, existia ali um começo já de alguns portais, mas era algo muito restrito, que não explorava tudo que a internet propiciava. A primeira coisa que eu notei, onde eu vi, né, que já existia um site, era a tela inteira do computador, um monitorzinho ali meio verde ainda disponível, e a foto pequena num cantinho. Eu falei, pô, mas tem essa televisão toda aqui, vamos colocar uma foto gigante, né? Ou mais de uma foto. E esse foi o primeiro diferencial do Socarrão. A quantidade e o tamanho das fotos e a qualidade. Era muito difícil na época você fazer foto, né? Tinha que ir até as lojas, porque o lojista não existia, né? Smartphone. O lojista não tinha câmera digital e o que existia era uma Vica com disquete, aquelas coisas complicadas. Então chegou um momento que nós tínhamos 8 fotógrafos na rua fazendo foto. Mas, enfim, nós levamos isso, desenvolvemos esse site aí nesses 2 anos e colocamos as imagens maiores. Os lojistas que já conheciam alguma coisa assim, eles, pô, puta ideia, né? Legal, mas não vou pagar por isso, né? Porque isso não vende. O que vende é o jornal. Eu falei, tá bom, você não quer pagar, mas vamos colocar na tua loja, deixa eu vir aqui fazer foto, deixa eu começar o trabalho. E assim foram praticamente, acho que uns 3 anos entre o produto começar a ser conhecido, né, na época só em Curitiba, e o lojista, né, os parceiros entenderem que aquilo ali poderia trazer resultado, um leadzinho ou outro, que na época nem se falava em lead, né? Era, enfim, trouxe um cliente, alguma coisa assim. Então, primeiros momentos, né, primeiros 2 anos, o Socarrão foi no quarto do meu sócio, do Eduardo, que tinha um computador que nem gabinete tinha. Era um HD de um lado, um teclado do outro e um monitorzinho, até sair a primeira versão. Depois mudou para a sala da casa da minha mãe. E ela perdeu a sala, nos cedeu, e nós ficamos ali por alguns bons mais 3 anos. Aí, lógico, né, entrou mais uma pessoa no comercial, mais algumas pessoas para ajudarem, né, nessa necessidade imensa de fotos que tínhamos de visitar as lojas. E aí começaram a surgir os leads efetivamente reais, né? Até na época os jornais nos procuravam para entender o que estava acontecendo, só que, para nossa sorte, né, os grandes jornais da época não tiveram o timing ali de transformar o produto deles de papel para o digital. E nós já nascemos nisso. E aí a coisa foi acontecendo, foram crescendo. Um dos grandes movimentos que alavancou o Socarrão foi uma parceria que na época nós fizemos com a antiga Finasa, que era uma financeira. Sim. Ela ajudou muito, trouxe um pacote de clientes, nós propiciamos o Socarrão para muitas lojas. Depois o Bradesco acabou adquirindo ali a carteira da Finasa e a coisa saiu. Mas aí foi o pontapézinho inicial que nós precisávamos.
E a coisa foi acontecendo naturalmente, né? Conhecimento, tecnologia, trazendo pessoas, investindo o que não tínhamos, né? Porque tanto eu quanto o meu sócio vendemos tudo que tínhamos na época e fazíamos um comércio paralelo para sustentar o início da plataforma. E até chegar esses 20 anos de hoje foram muitas e muitas milhões de horas trabalhadas, né? Que legal, cara. Imagina. Vou me resumir, porque se eu ficar falando tudo aqui é um dia inteiro. Né? Acho muito legal e tu comentou aí, eu já ia falar nisso, tu acabou de falar, pô, milhões de horas trabalhadas, né? Hoje o pessoal vê o Tyrone, vê o Jefferson e tal, né? Eu até pego no teu pé que gosta de avião, gosta de pular de paraquedas, depois vai aparecer alguma coisa disso aí, e o pessoal acha que isso tudo acontece do dia pra noite, né? Pô, olha aí o cara aí pulando de paraquedas, andando de helicóptero e pilotando e tal. Mas o sucesso realmente, ele normalmente ele demora para acontecer. Então foi muito legal que tu comentou como que começou, né? Das dificuldades, no começo praticamente pagando para trabalhar, né? Praticamente não pagando mesmo. Né? E sem receita e normalmente muitas ideias são assim. Então achei muito bacana e eu acho que isso vai para muito ao encontro de quem está em casa e às vezes abrindo a sua loja, né? Às vezes vê grandes players assim e a gente vive num mundo que é muito imediatista, né? Então o pessoal pensa que assim, não, poxa, eu tô aqui 2 anos com a minha loja, com meus 20 carrinhos ainda pedalando. Cara, mas é assim. 2 assim. anos não é nada na linha do tempo de Então um aqui a gente tá negócio, falando não. de 20 anos, né? 20 anos. Jeff entrou um pouco depois, né, Jeff? Jeff é bem recente, não é mais calouro, né? Porque já tá há bastante tempo ali. Já. Às vezes em pouco tempo tu consegue parecer que é tanto tempo, né? Eu acho que é um pouco do teu caso, né? Mas conta pra gente um pouquinho aí da tua jornada no Socarrão. Tu não é founder, né? Então não tá há 20 anos ali, mas, pô, tem um papel extremamente importante, tá à frente de muitas coisas ali. Fala um pouquinho pra gente aí, Jeff. Bacana. Eu cheguei há 7 meses, né, para apoiar nesse desenvolvimento do Socarrão. Obviamente que os founders fizeram um trabalho maravilhoso, cresceu. Ele era um bom competidor, né? Eu fui concorrente do Socarrão. Apanhei bastante na região e isso mostrava o quanto tinha de força ali. E vim com uma visão mercadológica de fato nacional para buscar posicionar o Socarrão de maneira diferente, mas entendi a essência que o Socarrão tinha. Acho que esse é o mais legal. Assim, o Socarrão é uma empresa de tecnologia apoiada por pessoas, né? Então o Socarrão ele traz isso no DNA, o cuidado das pessoas. E as pessoas internas e os clientes também. Então a gente tem clientes com LTV de 15 anos. Então, é muito diferente de um player de mercado, né? Dos players que a gente está acostumado, dos players nacionais. Então, eu chego há 7 meses buscando reestruturar, buscando esse formato de profissionalizar a empresa, já que ela saiu de um formato familiar, a gente está construindo isso, mas com uma base muito sólida, com um processo muito bem desenhado, muito bem criado. E agora é tentar replicar um pouco do que aconteceu no Sul para outras regiões, implementando um pouco mais de governança, implementando um formato comercial que seja mais escalável, mas aproveitando 100% da essência que os founders trouxeram e que trouxe o Socarrão até aqui, e que esse ano eu vou ficar muito feliz de completar 20 anos junto com esse time. E 7 meses parecem 7 anos, né? O mundo de internet é um mundo muito veloz e o Socarrão é muito intenso. Então eu saí de São Paulo, vim para Curitiba e isso trouxe uma intensidade diferente. Então estou muito feliz em apoiar nesse momento do time e poder construir de novo os próximos 20 anos do Socarrão. Que legal, cara, que legal. É uma baita de uma história, né? Que estamos apenas começando a contá-la aqui. Ô, Tyrone, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que sair de Curitiba? Por que sair do Paraná, né? Claro que agora é meio óbvio, mas lá, 10 anos, 12 anos, como é que foi isso? Tava começando a ficar pequeno? Ou tu via a mesma necessidade que tinha em Curitiba nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos? Como é que foi um pouco esse processo de expansão aí lá atrás? Voltando um pouquinho que tu falou da história, né? Acho que a nossa história é um pouco parecida com a de vocês, né? Todos nós temos uma carreira aí de muito tempo e muito investimento. Não somos filhos de pai rico, né? Não somos herdeiros, então a gente tem que trabalhar muito. Essa necessidade de logo no começo já irmos para outras praças foi porque nós enxergamos que aquilo ali, aquele movimento daquela época, ele iria crescer muito rápido. Ele iria tomar conta do mundo inteiro rapidamente. Então, nós decidimos, lógico, mesmo sem ter muito suporte, muita base para isso, já nos colocarmos presentes no maior número de praças possíveis. Porque se nós não chegássemos naquele momento, a corrida do ouro posterior a isso seria muito grande. E seria mais difícil para entrarmos em outras praças assim não tão estabelecidos quanto estamos hoje, que de certa forma é mais fácil porque nós já temos uma estrutura, um back-office gigante que consegue facilmente suportar uma nova entrada. Mas naquela época seria impossível. Se uma outra empresa parecida, não vou nem chamar de player porque na época não era player, né? Era uma empresa.
entrasse na praça, por exemplo, de Florianópolis, que foi a nossa primeira, na época, filial, nós não conseguiríamos mais. Então, nós nos desdobramos ali, cada sócio morava um tempo em uma cidade, trocava informações, dividia custos, e para já ir, digamos assim, marcando o território para que o futuro fosse garantido nosso. Né? Quem chegasse primeiro ia tomar água limpa. E foi o que aconteceu realmente. Que legal. E interessante que a gente vê a história de vocês e foi uma história bem bootstrap, né? Quando a gente fala de startup, assim, de crescer com um recurso próprio, né? Sem investimento de organização bancária, que a gente vê outros players no mercado, então vocês são totalmente bootstrap hoje, né? Como foi isso para vocês? Porque, pô, tu tá falando, se dividia, morou em outra cidade e tal. Foi bem interessante essa parte de bootstrap mesmo, né? Foi muito desafiador. Nós tivemos algumas oportunidades no começo, né, de investimento ou de captação de recursos financeiros com instituições, mas nós nunca quisemos. Porque, embora nós acreditávamos muito no produto e no futuro e na longevidade, nós não queríamos um endividamento e nem uma divisão precoce, que seria uma saída, um early exit ali muito rápido que aconteceria lá na frente. Porque nós estaríamos vendendo uma fração grande de algo pequeno. Então, não seria interessante. E ainda é a nossa cabeça de hoje. Né? Nós crescemos muito organicamente, com capital próprio, sem endividamento e sem investimento. Só que aí isso, lógico, né, te dá um maior, digamos, desespero no dia a dia, porque você tem os seus investimentos vencendo, mas você não tem aquela tranquilidade de ter o aporte, que geralmente quando você tem um aporte de um terceiro, uma parte do problema está resolvido e você corre para o outro. Só que tendo, digamos, os dois pesos nas costas, a tua energia para conseguir o resultado ela é dobrada. Então, acabou, dessa forma deu certo. Mas não é nada fácil. Cada dia era um brick diferente para conseguir pagar uma despesa ou fazer um investimento. O Jeff, acho que falou, não sei se foi o Tarano ou o Jeff, mas eu acho que foi o Jeff comentando, a nossa história acho que é muito parecida com a da Altimus, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos e de fato né? A gente também não somos herdeiros, né? Gostei dessa expressão, não somos herdeiros, temos que trabalhar muito então, né? A gente começou também sem praticamente investimento nenhum, uma coisinha muito pequena. A diferença principal é que há uns 5 anos de diferença entre vocês e nós, né? Então, fizemos agora aí 14 anos, vocês estão fazendo aí no final do ano 20, então uns 5 anos e meio mais ou menos aí de diferença, mas muito parecido, né? Então, o início muito parecido, esse desafio, né? E volto a dizer, para quem está abrindo um negócio agora, uma revenda de veículos, né? A gente usa o exemplo de revenda porque a gente sabe que concessionária não é assim. Eu vou começar uma concessionária, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tu não vai nem começar. Não vai começar. Concessionária é outra pegada, tu tem que ir lá aprovar o teu negócio, tem muito dinheiro envolvido. Mas uma revenda tu pode começar com pouco investimento, ainda hoje, né? Tudo bem que hoje não é mais tão comum tu ver uma revenda abrindo assim, lá do lado de casa com 2, 3 carrinhos, não é mais tão comum, como era 10 anos. Mas ainda existe e tu pode, com relativo pouco investimento, começar uma revenda. Então, é interessante ver que assim, Altimus aqui, 14 anos, vocês 19 para 20. Então, cara, o sucesso ele demora para ser conquistado. E quando eu falo de sucesso relativo. Eu daqui 5 anos, e vocês também, querem estar num outro patamar muito diferente do que estão hoje. Então, volto a dizer, para quem está começando, está 1 ano, 2 anos, cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu sou o cara das frases, né? Então, eu tenho uma medo de frase. Todo episódio eu solto umas 2 ou 3 aí. Mas uma frase que eu gosto muito é o seguinte: onde tem trabalho, tem resultado. Simples assim. Sem dúvida. Então eu acho que as pessoas têm que se espelhar um pouco nisso, cara, e tocar a ficha. A gente vive um momento que não é tão fácil para o mercado de veículos. Talvez vocês tenham mais essa visão até do que nós, né? Porque vocês estão, a gente Altimus, né? Não AutoTalks. A gente Altimus tem uma ferramenta que auxilia muito, mas também é muito voltada para o back office, né? Auxilia na parte de vendas, tá? Mas back office é muito grande. E vocês, a ferramenta de vocês é venda. Então talvez vocês sentem mais na ponta quando o mercado tem essas oscilações que está acontecendo agora, né? Sim. E aí eu queria justamente puxar essa pergunta já de oscilações de mercado. Como é que vocês veem o mercado agora, né? E qual que é a perspectiva para daqui para frente, né? E talvez o Tyrone lembrar de outros momentos que foram muito desafiadores do ponto de vista de mercado. Pô, travou tudo, não está vendendo, né? Então, se tu lembrar de alguns episódios passados desse e quiser comentar também como é que é a visão de vocês para daqui para frente, eu acho bacana. Claro. Isso, nessa história toda, nós vivemos vários momentos, várias ondas de mercado. Né? Primeiro, de certa forma, é tranquilizante porque todas elas são passageiras. E hoje é um pouco melhor porque as pessoas têm mais skills que antigamente. Então, nós temos mais recursos, a gente tem como
tomar muitas ações com um custo muito reduzido, desde que, lógico, você se capacite para isso. Hoje, os canais digitais, eles fazem uma diferença gigantesca na rotina de venda de todas as lojas, seja concessionária, revenda pequena, as médias, o que for. Só que, claro, precisa se capacitar, precisa estar ao lado de players relevantes e capacitados, tendo os sistemas de gestão, os sistemas de exposição e internamente o sistema de tratamento do teu time, né? Dos capacities. Então, nós geralmente sentimos essas ondas com trocas de governo. Na pandemia foi um desafio, eu acho que foi o maior deles, né? O maior deles. E até eu tenho orgulho de dizer que o Só Carrão foi o primeiro marketplace a lançar ali o delivery do carro, né? A primeira sentimento que nós tivemos, agora começamos essa pandemia, a empresa inteira se engajou em buscarmos uma solução imediata. Ali, em nenhum momento houve o desespero, meu Deus, vamos quebrar, o mundo vai acabar. Não, temos uma pandemia, temos um problema gigante, meu Deus, o que vamos fazer para superarmos isso? E, claro, mantendo a saúde dos nossos clientes. Então, no caso de impulsionar, inclusive, né? No caso da pandemia, impulsionou a ida para o digital dos clientes. Né? Impulsionou o consumo, você trouxe uma mudança de hábitos, pessoas que usavam o transporte coletivo passaram a usar os carros. Então, a nossa missão era levarmos essas nossas visões de como poderíamos trazer um público que não estava aderente ao consumo de veículo, passar a usar o veículo, porque aquele público tradicional que, de certa forma, estava negociando, deixou de negociar, fosse substituído por esse, sem afetar ali a onda de vendas dos nossos clientes. E deu certo. Rapidamente, ali, em menos de 3 meses, a ferramenta já estava no ar, já tinham muitas lojas levando os carros até os clientes, e aí surgiram também outras oportunidades, né? Higienização, cobrar entregar o carro mais higienizado do que o normal. E o mercado aceitou bem e rapidamente se estabilizou e a coisa continuou. Pegando um gancho, falando ainda sobre não ser herdeiros, achei muito legal esse ponto. Nós falamos para um público que normalmente criou as suas oportunidades. Então, acho legal o Autotalks por isso. A gente está falando normalmente com o time de revendas, com o mercado que também não tiveram esse patrocínio, vamos dizer assim. Eles também estão criando as oportunidades. Então, para dizer que realmente as oportunidades elas estão, nada como um dia após o outro, com uma longa noite no meio. Né? E você lembrou de uma frase, tem uma frase que um chefe meu falava, eu gosto de lembrar, que nada vence ao trabalho, nada resiste ao trabalho. Se você trabalha consistente, o teu resultado virá. Falando da pandemia e de momentos de mercado, o marketplace ele foi um grande gerador de demanda. Né? Então, no primeiro momento, aquela insegurança de como transacionar algo digital no momento que a gente não podia ter o contato, né? E aí surgiram essas oportunidades, mas depois nós viramos de fato um segmento para tracionar. Então gerávamos muita demanda para o mercado e ajudávamos a condicionar a entrega. Melhorou a capacitação, fizemos lives para poder capacitar o mercado, então o Só Carrão esteve envolvido nesse processo. E falando do momento atual, nós somos ainda suscetíveis a uma troca de governo, um movimento financeiro, né? Então a gente está passando por isso exatamente, um processo de inadimplência, mas de novo, tem oportunidade. Quem conquista a oportunidade, quem se posiciona, quem se desloca para receber essa oportunidade. Então quando a gente vai na revenda, a gente fala: multiplica a tua oportunidade de negócios, diferencia os seus canais e aposta, porque se um canal não está convertendo, o outro vai estar convertendo. E o mais importante é isso, é multiplicar as oportunidades de negócios, trazer esse cliente para a tua jornada e na tua jornada buscar conversão. Então, os momentos eles são diferentes, são momentos que você precisa se adaptar, mas tem oportunidade. Isso é importante a gente deixar claro para o segmento, para as pessoas que estão envolvidas. Ele pode ser um pouco mais difícil, mas a oportunidade está lá. Ô, Jeff, legal, tu comentou, nós vamos na revenda, né? Até queria abordar esse ponto aqui. Eu acho que vocês têm uma estratégia bem interessante de mercado, né? Que está bem próximo do cliente lojista, né? Perfeito. Fala um pouco mais essa importância e o modelo de negócio de vocês de estar mais próximo do lojista. Como é que vocês hoje atuam no mercado, né? E se depois tu puder falar um pouquinho do que vocês pretendem para 2023 nesse modelo que vocês trabalham hoje, como é que vocês querem expandir para o Brasil? Bacana, Arnon. Nós temos uma ferramenta super tecnológica, isso é importante para apoiar, capturar leads e entregar esses leads qualificados para revenda, mas nós o diferenciamos por pessoas, né? Então a gente falou um pouquinho lá no começo, o Só Carrão a gente tem a essência das pessoas, um dos nossos lemas, dos nossos valores, o Só Carrão cuida das pessoas, e nós temos o maior time de especialistas do sul do Brasil. Nós temos 23 pessoas hoje no mercado, então a gente provê uma ferramenta que é uma solução digital, mas apoiado por um time de especialistas na ponta para fazer com que a ferramenta seja bem utilizada, para que a revenda possa extrair mais
a melhor performance dessa ferramenta. Então, o nosso time está sempre se capacitando para estar próximo da revenda. E a gente viu que isso é um diferencial em relação a, vou chamar de concorrentes, aos demais players, porque normalmente eles têm um time mais generalista ou se apoiam de uma ferramenta por si só. Então, nós precisamos ter a ferramenta e o nosso time precisa estar na ponta para poder fazer o nosso parceiro revendedor usar melhor e extrair um pouco mais. E esse é um formato que ele é possível de escalar. Então, nós, esse começo de ano, estamos bem focados no Sul, então nós ampliamos a nossa participação no Sul, acabamos de montar uma célula de Inside Sales que já começa a dar resultados, a gente começa a explorar um canal diferente, que é o executivo na ponta e o Inside Sales, então a gente vai ter 2 modelos de atendimento, e isso permite que eu esteja próximo da revenda, nesse momento não fisicamente, depende um pouco da cidade, e fisicamente muito bem apoiado pelos executivos. E esse ano vai ser o ano do crescimento, então esse ano de 20 anos, a gente falou um pouquinho, é o ano que o Socarrão vai consolidar essa liderança no Sul. Então, lá na nossa visão e na nossa missão, a liderança do Sul é importante para nós, mas já começamos a fazer incursões fora do Sul. A gente foi para a Fenalto, então a Fenalto abriu, foi o primeiro ano que o Socarrão, o ano passado, foi expositor. Nós vimos o tamanho do potencial que nós podemos abraçar, conhecemos o tamanho do mercado e agora vamos escolher aonde chegar de maneira mais estratégica. Então, saber aonde chegar é importante e como chegar nesse local. Acho que é um pouco da estratégia que a gente vai tocar para esse ano aqui dentro do Socarrão. Sensacional. Eu achei muito bacana 2 coisas que vocês comentaram e eu sempre divulgo para os nossos amigos, clientes, parceiros, né, o Auto Talks com base em um princípio, que a pessoa vai estar aqui 1h20, 1h30, 1h40 assistindo e não vai ser tudo novidade para ela. Mas talvez vai ter um insight, 2, 3, que aquilo ali pode ser importante. Então, principalmente, volto a pegar esse exemplo, principalmente quem está abrindo uma revenda recentemente, abriu recentemente, ou está abrindo agora, ou está 1 ano, 2 anos no mercado. Uma coisa que o Tyrone falou que foi muito importante foi o seguinte: o mercado ele é cíclico, ele é sazonal, né? Então a gente está falando de baixos e altos, altos e baixos e assim por diante. E é muito legal comentar isso porque às vezes a pessoa abriu a revenda há 1 ano e está passando por essa jornada, porque o que aconteceu? Todo mundo sabe, quem trabalha no mercado de veículos, que o ano de 21 e 22 foi uma farra, né? No bom sentido, né? Poxa, e por quê? O Tyrone acabou de falar. Muitas pessoas pararam de usar o transporte coletivo com medo e foram para o transporte privado. E aí o que aconteceu? Muita gente que não tinha carro comprou. Então as lojas venderam muito. As lojas de seminovos principalmente venderam muito em 21 e 22. Mas aí aquela demanda acabou de certa forma, né? Outra situação no mercado premium, né? Muita gente ficou doente e não morreu por pouco. E o cara falou, o quê? Eu queria comprar aquele carro, eu vou comprar, não vou mais esperar. Meu amigo aqui morreu, eu vou pegar e vou comprar. Então, os carros premium praticamente não existiam mais, porque todo mundo comprou o que tinha que comprar. Agora, o momento já é outro, né? Então, tudo isso fez com que aquecesse muito o mercado. Então, né, altos e baixos, sazonalidade. Mas, e aí o Jeff veio nos trazer o seguinte, além de ser sazonal, com altos e baixos, existe muito a questão das oportunidades. Mesmo no alto, quanto no baixo. Então esteja muito atento a isso. E é uma coisa que eu sempre digo também é o seguinte: alguém vai ter que vender carro. Então que esse alguém seja você que está nos assistindo aí. E talvez não a sua loja do lado, o seu parceiro, né? A gente nem fala muito tanto de concorrente, mas hoje o mercado virou uma grande parceria, né? Então eu queria trazer esse insight aí porque é muito importante, né? Além da sazonalidade, oportunidade sempre. Tanto nos momentos altos quanto nos momentos baixos. Estar preparado, né? Então, no momento de alta você se prepara e no momento de baixa você continua se preparando, porque de fato alguém de alguma forma vai necessitar do produto. No nosso carro, um bem maravilhoso que é o carro. Se você está preparado, se você de fato fez a lição de casa, você vai conseguir encontrar essas oportunidades. Por isso eu sempre falo, multiplique as suas oportunidades de negócios para capturar o cliente no momento certo. Pode ser que no momento de alta o cliente está num determinado segmento, num determinado canal. No momento de baixo ele está em outro canal. Se você se divide dentro da sua estratégia e está posicionado em todos os canais, você vai estar sempre acompanhando a jornada desse cliente. Falando um pouco do lojista também, como o Caio comentou muito bem, da abertura de novas lojas. Geralmente quem abre uma loja de carro é alguém que já é do mercado alto, já tem uma certa experiência. Mas um conselho que eu dou é conte muito com a assessoria dos seus parceiros, como o nosso time consultivo. Quando você chama um executivo do Socarrão, ele não vai colocar na sua loja um pacote de anúncios. Ele vai realmente trabalhar uma consultoria de todo o processo digital da loja. Não só o Socarrão, os players mais capacitados também podem orientar isso. Assim como os sistemas de gestão, como a Altimus. É importantíssimo ter o apoio desses parceiros, porque nós
nós, eu digo vocês e os fornecedores desses sistemas, nós estamos constantemente nos atualizando para que o nosso produto seja melhor e é o que vai ser usado na ponta. Então, como melhor o lojista explorar esses produtos, melhor com certeza vai ser o resultado dele. Então, é bem importante não se sentir sozinho. Contem com a gente, né? Contem conosco. Perfeito. Perfeito, e eu acho que isso que tu comentou é um diferencial, e aí a gente pega, vamos pensar, né, no nosso grupo aqui de patrocinadores. Hoje a gente ainda vê empresas que elas entregam um produto ou um serviço e param por aí. E quando vocês falam de socarrão, e a gente na Altimus é a mesma coisa, a gente já fala um pouco de ir um pouco além, né? Uma consultoria, uma preocupação com o resultado de fato. Eu tenho certeza que vocês do socarrão, pelo pouco que falaram aqui, mas pelo que a gente já conhece vocês não estão só preocupados da loja ABC pagar o boleto e deu. Se esse cara pagar o boleto e não vender ou a ferramenta de vocês não ajudar, para vocês não serve. Né? Então isso é muito interessante. Nós da Altimus, da mesma forma, nós estamos preocupados não só em entregar um sistema, mas sim no resultado que esse sistema pode trazer para a empresa como um todo. E eu percebo a mesma coisa na AutoKit, que a gente falou antes, que é a empresa de tráfego pago. Eu percebo na contabilidade Chiodini, né, que eles tem um extremo aquela contabilidade que só emite guia, e tem um outro extremo que a contabilidade que é quase uma consultoria, e eles estão nesse extremo. Então isso eu acho muito legal, esse ecossistema que vai além do feijão com arroz. E aí a revenda, né, até mesmo a concessionária, ela tem que se usar disso. Para quê? Para trazer os parceiros que podem ajudar a alavancar os seus negócios. Porque uma coisa é certa, ninguém sabe tudo. Você pode pegar o cara que tem 20 anos aí de concessionária, saiu de uma marca, foi para outra, tem milhões e vai abrir. Esse cara ele não vai resolver o problema sozinho. Então ele precisa de pessoas e pessoas sérias para estar apoiando ele. E aí o nosso ecossistema aqui ele é muito sadio em relação a isso, mas com certeza existem muitas empresas do mercado que podem ajudar. Então achei muito bacana esse ir além que vocês comentaram. Até complementar um pouquinho mais, o que o nosso time se preocupa além, lógico, de levar a gestão para o nosso cliente direto, é pensarmos no cliente do nosso cliente, que é onde realmente vai terminar ali a primeira linha do processo, porque nós temos que divulgar os automóveis, as pessoas têm que ter essa facilidade e o usuário tem que encontrar o veículo que está na revenda, mas ele tem que converter esse encontro do veículo em uma venda para o nosso cliente. Então, o nosso trabalho não acaba na revenda ou na concessionária, ele acaba no cliente do cliente. E o time todo tendo essa consciência, o processo flui muito melhor e o resultado do lojista, sem dúvida, é melhor. Né? Contar com especialistas, né? Acho que esse é o grande ponto. No passado, acho que uma característica importante era ser generalista, conhecer um pouquinho de tudo. Hoje eu acredito muito que o especialista, e cada um no seu segmento, cada um na sua etapa da jornada, traz o valor necessário para aquele momento. Então, o socarrão é vertical, ele é especialista no que faz. Então, ele é especialista em ajudar as revendas a atenderem melhor esse cliente digital. A gente fala, o mercado mudou, e você... revenda também está acompanhando a mudança, então se apoia nos parceiros especialistas que estão estudando, que estão trazendo novas tecnologias para que você também possa fazer o que você é especialista, que é vender carro. Então esse é o importante, se todo mundo participar das jornadas, das etapas, contribuindo com ela, a venda no final é consequência. E o lojista ele é campeão, né? O revenda ele fez isso a vida inteira, ele sabe como fazer. A gente quer ajudar trazendo ferramentas, soluções para que ele faça isso de maneira mais fluida. Hoje, dados, o Socarrão tem aprendido e tem tentado trabalhar sempre com dados, extraindo todas as informações para deixar o fluxo mais simples na ponta, para que o lojista tenha mais informação e com isso a tomada de decisão seja mais simples. Acho que esse é o recado. Falando um pouquinho do Arno falou dos processos e momentos, você me lembrou agora um retrocesso positivo que fizemos na empresa, justamente pensando no foco e na especificidade ali. Nós iniciamos, lógico, o Socarrão com um único produto, que era o Marketplace, e aí, com o passar do tempo, fomos melhorando o Marketplace e pensamos que nós tínhamos que abraçar o mercado, criando sistema de gestão, integração, supervisão, enfim, agregando um monte de módulos em nosso trabalho. Mas percebemos que com isso você cria uma certa dispersão, né? Você tira o teu core business principal da tua atenção e cuida de outras coisas. Retrocedemos, elegemos, lógico, parceiros, super parceiros como a Altimus, onde a especialidade do parceiro é aquela, então não vamos nos preocupar em criar esse produto. Vamos focar ali em gerar lead para o cliente, fazer o lead converter e ele vender. E isso aqui a gente traz parceiros para resolver. Isso foi uma curva também muito importante. E nós aprendemos com um pouquinho de porrada ali, mas foi legal, foi importante. O mercado tem muita oportunidade, mas se tu quiser abraçar tudo, tu não fica especialista, como vocês falaram. Exatamente. Né? A gente acabou de falar de mudança do perfil do cliente, né?
O Tairone falou no começo lá que, pô, a objeção do lojista lá 20 anos atrás, pô, contratava classificados, como é que eu vou mostrar para ele que isso aqui pode dar resultado um dia e tal? E aí, falando em mudança do perfil do cliente, né? O que vocês podem dizer e trazer para quem está assistindo o Auto Talks aqui do perfil vencedor do lojista do socarrão? O que tem mudado no perfil do lojista que vocês podem dizer assim, olha, o lojista que está se atentando a isso, que está fazendo tais ações aqui dentro, eles estão tendo resultado, e como que o socarrão está contribuindo, né? Exemplos mais práticos, como que o socarrão contribui e que tipo de case que vocês podem trazer assim, de sucesso que o socarrão contribuiu para um lojista? E nesses 20 anos vocês têm história pra caramba pra evidenciar isso, né? Talvez não é só coisa de agora, de 1, 2 anos, mas, poxa, aquele cara que há 10 anos fez aquilo e tá fazendo isso, olha só o resultado. Então, pô, acho que essa pergunta é maravilhosa. Só isso aí dá um podcast inteiro também. Eu vou responder na atualidade do que eu estou vendo nesse momento, e o Tairone acho que pode olhar um pouco do case desses 19, quase 20 anos. Eu vejo que agora a revenda que se posiciona é a revenda que está facilitando o processo de aquisição. No passado, o vendedor, o revendedor, ele era o especialista, ele sabia tudo do carro, motorização, de onde veio, que peça, e esse papel hoje está na mão do cliente. O cliente é o especialista hoje. Então o cliente chega sabendo muito mais que a gente às vezes. Fala, cara, essa turbina aqui, ela tem esse torque. E aí o lojista não tem que se intimidar ao vendedor, ele tem que se posicionar como um facilitador. Então ele contribui nesse processo de decisão, ele valoriza esse aprendizado que o cliente teve, afinal o cliente está muito mais preparado para a compra, e ele se posiciona para facilitar aquela aquisição, mostrando soluções, mostrando diferenciais e também deixando com que o próprio comprador que vem apresente essa busca que ele fez com esses diferenciais. Então eu vejo que no modelo atual você tem que ser um facilitador. Os lojistas que posicionam assim, tanto na internet, como tirando dúvidas, como respondendo de forma qualificada, como um parceiro, ele faz com que esse cliente venha para a loja, e na loja ele é um facilitador do processo, garantindo que a compra aconteça e não mais tratando só de diferenciais. O cliente sabe os diferenciais hoje. Não achando que ele tem toda a informação, não. Agora o cliente vem com informação e eu vou facilitar o processo. Isso. O cliente está empoderado. Isso é bom porque ele toma as melhores decisões. E a gente contribui. Então a tua dica é o profissional ali, o consultor de vendas, ele ter essa ciência. Não querer, talvez, ser o especialista só no produto. Ele tem que entender de gente e ele tem que ser um facilitador. Fazer mais perguntas sempre, ou entender e deixar o cliente trazer tudo que ele já buscou, tudo que ele traz no íntimo dele para a mesa de negociação, que ele vai facilitar o dia a dia. Que às vezes a gente ainda vê muito isso, né? Do comercial querer mostrar o conhecimento todo e não escuta, né? Tá só na fala, cara, o cliente já tem a informação do que ele quer, né? O vendedor que fala demais, né? Uma outra percepção também, que essa realmente só vem com o longo do tempo, não só no mercado auto, mas em qualquer mercado, não ter resistência às novidades, e aquilo que você pode achar que hoje é um absurdo, amanhã não pode ser. Duas coisas, né? Não os extremos. Não ter a resistência ao mercado, porque não ter resistência. Os clientes que nós começamos lá há 20 anos atrás, muitos ainda estão com o socarrão. Tem um LTV aí de quase 20 anos, é maravilhoso. Mas muitos já não existem mais, as lojas fecharam, porque ele teve a resistência à migração do movimento para o digital. Então isso é um problema. E também, lógico, não se atirar de cabeça em todas as novidades, porque ainda mais hoje, todo dia tem alguma novidade que promete salvar o mundo. Mas então não se atirar de cabeça e acreditar que aquela novidade é a salvadora, mas sim estar aberto a conhecer, analisar, entender, absorver e métricas, né? Hoje um fator importantíssimo que nós temos são as métricas. Você ativa uma campanha ou um novo produto hoje, amanhã você mede exatamente qual foi a conversão daquilo. Isso sem o digital não era possível, né? Você precisa de pesquisa, uma série de dificuldades. Então isso é muito fácil. Estar aberto às novidades, com moderações, é claro, uma certa forma de garantia de longevidade. Acho que esse ponto que tu falou de métricas aqui é uma coisa que nós, como fornecedores, a gente pode auxiliar muito o mercado, né?
pelo menos pela minha experiência, não é algo consolidado ainda no mercado dos lojistas ter essa visão de ficar olhando métrica. Então a gente, como fornecedor, tem que destacar isso para ele. Cara, tu estás tomando as tuas decisões baseado em quê? Né? No teu feeling. Óbvio que não se tira a experiência de anos de loja de veículos e tudo mais, mas nós, como fornecedores, a gente tem que cada vez mais trazer esses números para que o lojista tome decisões em cima de números também, né? Porque realmente no dia a dia a gente vê que tem muita gente que ainda não está preparado para coletar os números deles lá dentro da loja, mas e a gente, fornecedores, estamos trazendo essas soluções. Né? E a gente dá muita importância para isso também. Temos até uma célula nova, né? De acompanhamento e métricas somente de números, com monitoramento a cada segundo, né? E vocês fazem um trabalho de sucesso do cliente, se antecipa, vai lá e conversa. Acho que esse é um grande diferencial também, como vocês falaram, né? De ter o pessoal na ponta olhando para o sucesso do cliente, né? Se antecipa, não precisa esperar o cliente levantar a bandeira. Não, vocês se antecipam e vão lá e... Sempre. A gente tem buscado gerar alguns dashboards dentro de casa para apoiar o time comercial a levar essa informação que o revendedor, o lojista ainda não está preparado para consumi-la. Então você oferta o dado, explica como esse dado funciona, quais são os diferenciais que ele poderia extrair. Então, que carro é mais vendido? Qual é o tempo médio de giro desse carro? O que o mercado está buscando naquele momento? Já que a gente está coletando dado a todo momento, a gente compila isso e coloca na mão do nosso comercial. E aí o lojista, alguns já conseguem extrair dali e fazer um mix melhor, entender melhor de giro. Outros ainda precisam ser um pouco mais aculturados. Mas é um processo. Acho que no nosso segmento dados é uma ciência nova. O mais importante entenda o que está chegando e a melhor forma de fazer com que aquela informação vire resultado. Tudo funciona, né? O fatiamento dos tipos de mercado é o que faz com que você tenha que se adaptar. Ainda o cliente de carteira, o amigo, a indicação, aquele que tem a cadernetinha, ele vai vender carro, mas não é só aquele modelo que era o modelo usado antigamente. Continua uma fração. A outra fração é somente as pessoas do digital. A outra fração, uma coisa que a gente é muito questionado. Mas agora com esse modelo de mobilidade urbana, tal, aplicativos, ninguém mais quer carro. Meu, tá maluco? O dono o motorista do aplicativo vai dirigir o quê? Ele tem que comprar carro. E ele vai trocar o carro dele muito mais rápido que um usuário comum, porque o carro dele vai acabar mais rápido. Mas o jovem de 18 anos não quer mais carro. Fato, da nossa geração, com 18 anos e um dia, se você não tem carro, você é meio homem, assim, né? Tipo, não dá, tem que ter o carro. Hoje isso, o jovem com 18 anos até os 21 anda de Uber? Anda. Mas quando ele tiver a necessidade, ele vai precisar do carro. Quando ele realmente é a necessidade real, né? Aquela vontade diminuiu um pouquinho, mas continua. E o que compensou isso? Os carros de aplicativo, que o carro tem que estar acontecendo. Os números do mercado indicam, né? As montadoras aumentam a produção, o mercado seminovo aumenta. Isso não na mesma linha, né? Geralmente quando aumenta a venda do veículo zero, o seminovo cai um pouquinho, mas aí a onda ali, ela se compensa com o tempo. Então, você tem que estar um pouquinho em cada fatia para atender todo mundo. Eu concordo em gênero, número e grau. A gente já falou em outro episódio também exatamente isso, né? Que muita gente fala, os jovens não querem mais carro. E a gente falou num outro episódio que é só o desejo que está sendo postergado. Exatamente. Né? A pessoa tem 22 anos, 23, 24 e talvez não quer o carro e tal, mas espera ele ter uma namorada, ou daqui a pouco ele ter filho, vai ter filho e não vai ter carro. Se a pessoa tiver condições de comprar um carro, ela vai querer ter um carro. Isso é fácil, né? A não ser que a pessoa não tenha condições e assim por diante. Então, é uma adaptação. Claro que se a gente for ver o momento, agora que a gente está gravando esse podcast, né, e que vai para o ar agora em março, abril de 23, as vendas deram uma baixada, mas é aquela sazonalidade que a gente falou, né? Então daqui a pouco isso sobe de novo e assim o ciclo vai acontecendo. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, que eu acho que é muito legal para quem tem um negócio, não agora só para quem tem uma concessionária ou uma revenda de veículos, mas para quem tem um negócio e serve também para esse público, que é o movimento que vocês estão fazendo dentro do Socarrão, principalmente com relação ao Tyrone e o Eduardo, né, que são os founders ali. Hoje, eu acho que vocês devem ter percebido, o Jeff se apresentou como CEO, né, CEO é o presidente da empresa, e o Tyrone, que era o CEO até então, está numa outra posição, e o Eduardo também, né, talvez não se afastando, mas talvez tendo uma outra função dentro da empresa, mais como conselheiro e tal. E eu queria que tu comentasse um pouquinho desse movimento, Tyrone, e isso eu acho que é legal para quem está nos assistindo, pela seguinte situação. Os extremos, eles são talvez um pouco mais complicados. O que são os extremos? Você, que é o CEO,
você tem que centralizar tudo e fazer tudo, e você nunca vai poder... Tem gente que é impensável fazer o que vocês estão fazendo lá dentro do Socarrão, né? Sim. E a outra coisa também, a pessoa ter aquele sentimento de o quanto antes querer se livrar da empresa e ficar só botando dinheiro no bolso, sem trabalhar e tal. Então, acho que as duas posturas, elas são muito negativas para um negócio, né? E vocês fizeram um movimento legal agora, próximo aos 20 anos. Eu queria que tu comentasse um pouco disso, e isso mostra o equilíbrio, nem tanto num movimento e nem tanto no outro movimento, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso. Ótima pergunta também. Para mim, foi um processo que me questionei muito, mas, óbvio, com o entendimento, porque o meu nome praticamente não é mais Tairone Passos, né? Tairone Socarrão. Tanto que eu tenho a lagartixa tatuada aqui no braço, que o Socarrão é minha vida, né? Meu amor, meu filho. Então, mas eu tive o entendimento que cheguei em um momento, né, 20 anos de trabalho ali, com a minha formação, com os meus skills, com o meu aprimoramento, mas eu pensei, eu posso ter alguém mais capacitado que eu aqui na minha cadeira que vai ajudar a empresa. Sempre, o pensamento principal é sempre a empresa, e não o sócio, o gerente ou qualquer outra coisa que seja. É o crescimento da empresa que, consequentemente, vai melhorar a cadeia toda ali, a vida de todo mundo. Então, lógico, né, apoiados por um movimento consultivo, nós pensamos em cada vez acelerar o crescimento e a profissionalização da empresa. Partimos de um certo formato, uma empresa familiar, onde poderia continuar crescendo, iria continuar crescendo organicamente, ou agora com mais capacidade de investimento, mas se nós tivermos alguém para que traga o conhecimento todo acumulado de mercado e até um conhecimento acadêmico maior, né? Que o Jeff tem mais conhecimento acadêmico que eu, ele poderia vir a somar e, de certa forma, melhor, né? Tá com moral aí, hein? Não sei não, hein? Não sei não. Foi contratado a peso de ouro e o passe saiu caro. Mas vamos... tá valendo a pena. Então, é mais uma pessoa que está ali somando com o time. Eu passei para a cadeira de conselho de sócios e hoje, de uma forma muito feliz, eu faço parte do comitê de marketing da empresa. Então, hoje nós temos um CEO focado exclusivamente na operação e contando com o nosso suporte e, claro, com as nossas ideias. É aquele negócio, né? Eu sou o dia inteiro na operação, eu não consigo colocar em prática aquela ideia que eu tenho de fazer alguma coisa nova porque eu estou aqui focado na operação. Então, a gente conseguiu separar um pouco isso, tanto eu quanto meus sócios. Lógico que tivemos uma preparação e um acompanhamento para isso, mas no dia seguinte... é o dia do choro, né? É o dia que eu deixei a minha mesa, a minha linda mesa com todas as minhas coisas, e passei para uma visitação na empresa teórica, né? Lógico, em reuniões. Mas isso facilmente você consegue perceber a melhora no movimento, a forma com que as pessoas da companhia enxergaram isso. Realmente um movimento muito positivo, uma pessoa nova que veio para a empresa, sangue novo, não era um profissional não capacitado, muito pelo contrário, o Jeff veio do maior player do Brasil com uma super bagagem. Então, foi legal e a gente consegue fazer mais coisas. E também na carreira pessoal, falando, como todo mundo, a gente acaba tendo outros negócios e outras motivações que tomam um pouco da tua atenção. E eu nunca pensei em deixar essas coisas atrapalharem o desenvolvimento do Socarrão. Então, trouxe reforços. Bacana e responsabilidade, né? Já dizia que grandes poderes, grandes responsabilidades. Essa sucessão, né, eu chamo de sucessão, é muito difícil porque o Socarrão é de fato um filho, né, que foi gerado nos últimos quase 20 anos e um filho de sucesso. Então, isso de fato traz um peso diferente. Mas o modelo que nós estamos transacionando também, essa sucessão, ela está acontecendo de maneira super suave, com o conselho. Eu tenho me apoiado muito nos sócios ainda para tomada de decisões. Agora a gente acabou de contratar um CTO de mercado que está chegando agora em abril. E aí, de fato, o Eduardo fica mais focado no conselho e a gente montou esses comitês. Então, comitê de marketing, a gente pode ter um comitê de pessoas daqui a pouco ou qualquer outro comitê para que os sócios também tragam a bagagem deles e possam continuar contribuindo. Mas fico feliz com o movimento, né? Eu acho que o Socarrão ele consegue, a partir desse movimento, pensar um pouco mais longevo. Os sócios, de fato, têm outras atribuições que também contribuem, né, dentro desse portfólio deles de investimentos. O Socarrão é o principal, então precisava de uma dedicação integral. Eu venho com essa dedicação integral, muito feliz, muito motivado. De São Paulo para cá, Curitiba, então é uma cidade maravilhosa. E assim, num processo seletivo você não conhece a essência da pessoa, das pessoas e do negócio. Quando eu cheguei e descobri
a essência, eu falei, pô, que acerto, né? Que coisa bacana que aconteceu e tô super bem apoiado. Então o movimento agora é, de novo, pegar a essência que o Socarrão tem, colocar isso num processo de governança e acelerar. Continuar expandindo. Expandindo de que forma? Consistente, acho que isso é importante. O Socarrão é muito consistente e é uma empresa lucrativa. Como nós não temos um VC de fora, um Venture Capital, a gente não tem dinheiro de fora, aqui de fato a gente tem um valuation que é real, um caixa que é real, e esse caixa paga boleto, esse caixa de fato traz lucratividade para as pessoas que trabalham e para os sócios também. Então é um modelo que dá prazer de poder contribuir com a escala. Acho que esse é o momento que nós estamos. E que bom que fui escolhido, eleito e também escolhi o Socarrão para esse casamento, e para mim é um casamento agora de 30, 40 anos. Que legal, cara. Eu fico muito feliz aí em ver o entusiasmo de vocês em falarem sobre esses movimentos, e eu puxei justamente esse gancho, porque a gente falava aqui de estar aberto antes, né? Então, assim, vocês tinham que estar aberto para esse movimento, né? Mas qual que é o certo então, Caio? Eu delegar tudo? Eu centralizar tudo? Não tem certo e errado, né? Depende de cada negócio, depende de cada momento, depende de cada pessoa. Então é muito relativo, mas eu quis trazer esse assunto aqui para a mesa porque a gente sabe que em muitos momentos empreender é um movimento solitário. Inclusive mesmo se você tenha sócios, não importa, né? Então empreender às vezes é um movimento solitário, e aquelas pessoas que estão nos assistindo, elas pensam assim, tá, mas pô, e agora? Eu contrato, eu centralizo, o que eu faço? Então, assim, eu acho que ficou muito claro aqui que podem existir grandes movimentos de acordo com o passar do tempo, né? Mas pequenos movimentos têm que acontecer sempre. E aí você tem que se perguntar, poxa, vou para esse movimento, não vou? Então, as revendas, para crescerem, elas têm que ser um pouco arrojadas, né? Mas, se vocês quiserem usar o exemplo do Socarrão, que eu acho que é um exemplo maravilhoso, ser arrojada com o pé no chão. Né? Sempre, Vocês comentaram muito essa questão aí de não ter endividamento, de não ter investimento externo. É mais difícil crescer assim. Eu vi um vídeo semana passada que eu achei muito engraçado, então mostrava um memezinho que fizeram, né? Empresa com investimento. Daí o cara pegava o pasta de dente e enchia e sem investimento, era só um pinguinho, né? Sem investimento externo. Então, é claro que é mais difícil sem investimento, mas é possível. Né? Temos exemplos aí, temos exemplos aqui, assim por diante. Então, obrigado por compartilhar esse movimento aí. E eu queria puxar uma próxima pergunta, que vai ao encontro do que o Jeff estava falando, que é de planos para o futuro. Né? Você falou um pouquinho, temos planos assim e tal, mas para 2023, tem algum spoiler para dar para a gente? Mudanças aí, ainda mais mudanças no Socarrão, estratégias, o que vocês podem revelar para quem está nos ouvindo aí, de planos e de entregas que vocês querem fazer para o mercado até final do ano? E agora? E agora? É importante, né? Nesse movimento, falando do movimento de você consolidar e de alguma forma transferir, né? Ter um time bem estruturado é super importante. Então, o Socarrão tem um time muito estruturado que tem me apoiado bastante. Então, é importante a gente sempre ressaltar: ninguém faz nada sozinho, mas um time bem estruturado, ele na realidade te ajuda muito mais do que se você chegar com qualquer skill de mercado, esse time vai validar. Para esse ano, esse time estruturado está preparando uma campanha, a gente chama a campanha Cross 360, uma campanha que vai pegar todos os canais de mídias do qual a gente entende que é impactante. A gente lança agora no comecinho de abril. É uma campanha que vai fazer o nosso público pensar se ela está com o Socarrão ou se ela está sem o Socarrão. Então esse é um grande movimento que a gente está fazendo. O comitê de marketing veio para agregar e trazer essas mudanças. De novo, nós vamos consolidar a nossa liderança no Sul. Isso é importante para nós, dentro do nosso plano estratégico dos próximos anos. A gente desenhou ele no final de 22 e agora estamos fazendo as OKRs de 23 para esse plano de negócios. O plano estratégico ele passa por primeiro consolidar o Sul, mas já fazendo incursões fora do Sul. Então a gente está mapeando 2 ou 3 mercados para a gente chegar. E eu acho que é o ano da gente conseguir estruturar exatamente isso. Então a gente está focando muito em processos internos, colocando alguns sistemas que a gente precisava trocar ou adaptar ou ajustar. Então isso é importante para o nosso negócio. E focando em continuar crescendo consistente. Então não tem
não tem um movimento disruptivo, assim, é um movimento consistente, olhando para as pessoas, de como elas podem apoiar o negócio a crescer, olhando para essa consolidação do Sul, focando nela e olhando para 2 ou 3 mercados ali que possam atrair o socarrão e a gente ser relevante para aquelas lojas, para aquelas revendas e agregar valor com os nossos skills, com o perfil de clientes que a gente atrai e fazendo eles venderem mais, fazendo o ecossistema girar. Então, esse é um movimento de socarrão, um movimento duro, um movimento que dá muito trabalho, mas, de novo, com consistência a gente consegue atingir o próximo passo. E é step by step, de fato. Para as pessoas, acho que o que será mais perceptível será quando você abrir o seu celular, você vai ser impactado pelo socarrão. Quando você estiver no carro e ligar o rádio, você vai ser impactado pelo socarrão. Quando você andar pela cidade, você vai ter comunicação visual do socarrão em muitos painéis. E dependendo de o que você estiver assistindo na TV, você também vai ser impactado. Esse acho que é um dos movimentos mais pesados. Assim, esse ano. Eu acredito bastante nessa conexão com diferentes momentos do mesmo público e com diferentes públicos para o mesmo momento, que é o momento do socarrão. Então a gente vai buscar esses 2 momentos aqui ao longo do ano. E de novo, essa consistência ela faz com que 23 seja um ano de crescimento. A gente cresce bastante em relação a 22, isso é muito legal, mesmo num primeiro bimestre mais difícil. Mas a campanha ela mostra que o socarrão está se renovando. E uma empresa com 20 anos se renovar realmente é um pouco mais difícil. Você precisa estar sempre antenado, sempre buscando inovações. E a gente também fazendo esse movimento mostra que nós estamos... a Lagratixa está trocando a pele para se renovar e continuar nesse processo de integração e renovação para o mercado. Isso é interessante. Mandou até uma filosofia aí. O pessoal ensaiou bonitinho, né, muito, cara? E já a partir de abril. A partir de abril, agora. dos melhores canais do Brasil. Que legal, cara. Então aí pra você que nos assiste aí, fica de olho aí, principalmente se você é do Sul, que a tendência é você ser muito mais impactado ainda pelo socarrão aí. E vamos conferir isso aí, que tô curioso agora pra saber como é que isso aí vai ser. Vou ficar, Vai acontecer. ficar de olho. E levar essa essência do socarrão que hoje já tem muito bem no Sul para outros mercados, né? Então quem é de fora da região Sul aí pode ter certeza que daqui a pouco tem solução do socarrão para você aí. Sem dúvida, sem dúvida. Vai Legal. poder usar os skills do socarrão para continuar vendendo o carro. E a pergunta sempre vai ser ao longo desse ano, com socarrão ou sem socarrão? Ninguém vai querer ficar sem socarrão. Então é tudo com socarrão esse ano. Muito bom. Deu um spoiler bom, hein? Mas aqui merece, né? Um público focado no segmento, parceiros nossos. Então aqui o spoiler merece. Maravilhoso. Legal, obrigado pela confiança em compartilhar esses detalhes aí com a gente, né? O momento que estiver indo pro ar, esse vídeo aí vai ser muito próximo aí a esse momento de vocês, então casou como uma luva, né? Eu já conheço bastante o socarrão de bastante tempo, né? A nossa relação já é um pouco mais longa, talvez até que a do Arno em relação a vocês, né? Arno, mais alguma curiosidade aí em relação ao socarrão aí? Aproveitar que os caras estão aqui, melhor do que eles para responder não tem. Legal. Curiosidade, vocês têm trabalhado com ações de feirão recentemente? Vocês trabalham com esse tipo de ação? Como é que... Acreditam nesse modelo ainda? Como é que é? Muito bom. Bom, 22, nós tivemos modelos de feirões online e físico. A gente ainda acredita no movimento. Lá em novembro nós fizemos a Black Furiosa e aí engatamos com o feirão da Copa do Mundo, já com o mote do ano. Foi muito bacana. Acho que é um movimento que ainda traz relevância para o mercado. Esse ano nós estamos desenhados para fazer 3 grandes eventos e podem ser eventos físicos, a gente acredita ainda no modelo, com um parceiro bancário, provendo ali uma solução de crédito e a gente atraindo e potencializando o volume de clientes para esse evento. Mas a gente também é um canal de distribuição. O Socarrão é um canal de distribuição digital. Inclusive, nesse momento, a gente está com um feirão no ar, que a gente foi, um parceiro nosso nos buscou para entregar essa distribuição. Então, a gente acredita tanto no digital, que tem um papel, quanto no físico, que tem outro papel. E a junção dos dois é o que a gente faz melhor. A gente cuida bem do digital, gerando fluxo, e aí um parceiro bancário cuida de toda a aprovação daquele cliente, daquele crédito, e aí, obviamente, as revendas conseguem tracionar um volume muito maior num período. Então, a gente acredita, mas muito mais como um parceiro digital e sem a operação física. A operação física, ela, de fato, deve acontecer direcionada ou pelo parceiro bancário ou pelos próprios lojistas ou numa combinação entre eles. O Socarrão entra como um canal de distribuição e trazer clientes para potencializar. Isso aqui até é feedback de feirão acontecido ano passado
aqui na nossa cidade, né? O feedback positivo dos lojistas que estavam lá trabalhando foi justamente esse. Cara, o trabalho feito digitalmente para comunicar o feirão aqui é diferencial. Então, o feedback positivo para vocês do que foi feito para comunicar o feirão na parte de vocês, né? Bacana, foi um feirão bem grande ali. Isso vai ao encontro com o que vocês comentaram antes, né? Que é essa preocupação em como que vai ser o resultado lá na ponta, né? De ser muito consultivo, estar muito próximo do cliente. Então, prova, eu também ouvi muito no feirão que teve no ano passado, assim, poxa, foi um trabalho diferenciado aqui do Socarrão. Estamos muito satisfeitos. O feirão concretiza isso, né? Porque o público, todos os públicos estão ali, o fornecedor, o cliente revendedor e sim o público final que tem que fechar o ciclo naquele momento. Acho que conecta muito o nosso slogan, né? Então, compre carro em site de carros. Porque a gente depende, de fato, da performance. Então, por que a gente se preocupa tanto, né? Quase com obsessão em estar com o revendedor e ele usando melhor a ferramenta? Porque eu dependo da performance para garantir a continuidade. Então, e a gente prega isso no mercado. Você tem diferentes canais. Você precisa medir cada performance de canal para alocar melhor o seu investimento no canal que mais gera conversão para você. Então, nós temos essa preocupação e sempre olhamos para a performance como o motor que pode alavancar ou não o meu negócio. Então, quanto mais performance eu entrego, eu tenho certeza que eu estou gerando valor para aquela revenda e ela vai continuar comigo durante um maior período. Por isso que o nosso LTV é tão alto, começando pelo Paraná e agora indo para Santa Catarina e RS, há muito tempo atendendo, mas agora medindo mais frequentemente, de parceiros de mais de 15 anos, quase 20 anos, que é o tempo. Porque o que garante é a performance. Então, fazer esse trabalho de maneira um pouco mais próxima faz com que a gente garanta a continuidade dos negócios. É isso. Muito bom, muito bom. Eu tenho só mais uma pergunta, que eu acho que a gente não chegou a extrapolar, ela já foi feita aqui, mas acho que a gente pode extrair mais disso, e aí eu vou direcionar para o Tairone. Que, poxa, 20 anos de experiência, né? É que são mais de 20 anos, né? O Socarrão vai completar 20 anos agora, mas já estavam aí 2, 3 anos trabalhando antes disso, né? Então são mais de 20 anos de experiência. E eu queria, Tairone, que tu falasse pra gente de forma bem direta, explícita aí, voltar na pergunta que a gente fez antes, que é: qual que é o segredo para uma revenda de carro ter sucesso? De seminovo, né? Claro que não existe uma receita de bolo, senão, né? Todo mundo queria... Cada um tem uma receita, mas... Seria milionário, teria a maior loja do Brasil. Né? Mas assim, por tu já estar há muito tempo nesse mercado e tu com certeza deve ser amigo pessoal de alguns lojistas, claro, né? De alguns concessionários, então tu consegue ter uma percepção do que funciona um pouco melhor e de repente o que não funciona tanto, né? Então, se fosse para te selecionar 1, 2, 3 características ou movimentos, o que tu falaria para quem está nos assistindo para que isso pudesse ser insumo para que ela melhorasse o trabalho na sua revenda ou a sua posição enquanto gestor e por aí vai? O que tu poderia separar para a gente? Boa pergunta também. Como você mesmo disse, né, não temos a fórmula do sucesso, mas já vimos e acompanhamos muitos cases de sucesso ou de não sucesso. Então, pegando esses modelos dos cases de sucesso e das lojas atuais que têm hoje uma melhor performance, tem alguns pilares principais ali. Só relembrando, você falou antes, né? Poxa, estar antenado, né? Mas talvez não se jogar de cabeça em qualquer coisa que apareça, né? Mas além disso, o que mais? Então, os pilares principais. Como uma loja de carro vende o quê? Um produto que o primeiro é o produto, é o bem, né? É a máquina, é o estado da máquina, é a conservação da máquina. É propriamente a qualidade do produto que ela tenha e para onde ela está oferecendo. Não que um produto com baixa qualidade não vende, pode ser, e existem muitas lojas de muito sucesso com produtos de baixa qualidade porque eles focam no público que busca aquele produto. Então essa é uma das coisas, identificar o produto com o público. Não adianta você pensar, eu vou abrir uma loja só aqui de supercarros porque eu acho supercarro tesão e tal, se você não se comunica e não se identifica com o público de supercarros, outra loja está mal posicionada, enfim, e a mesma coisa vice-versa. Então saber o seu produto, manter a qualidade do produto, se comunicando com aquele público corretamente. Vou usar o exemplo de uma loja que usa qualidade. A qualidade do produto e a manutenção da qualidade e o pós-venda. O pós-venda não só para loja de carro, para qualquer loja, né? O pós-venda é muito importante, a gente usa muito isso também, né, nas consultorias. O início da venda e o pós-venda, a forma como a loja se posiciona com o consumidor, como ela usa os canais digitais e ela tem que usar os canais digitais todos, não só os digitais, né? Todos os canais de relacionamento, porque, como eu disse há pouco, o mercado ele é fatiado em vários segmentos e vários tipos de público e, se possível, estar presente em todos ou se posicionar mais agressivamente naquele nicho que você é melhor capacitado e consegue atender. E claro, né, que é o que
todo lojista sabe, mas às vezes alguns ainda não fazem ou demoram um pouquinho para fazer, é o respeito com o lead. Perdão. O lead é o diamante bruto que chegou na sua loja e caiu na sua mão e você precisa lapidá-la. Dificilmente você já tem um lead que é uma venda garantida. Isso seria quase uma compra online, que é o caminho que os classificados trilham para que seja possível no futuro. Mas não. Respeite o lead, trate o lead com o maior carinho e é um garimpo, não só para a loja de carro, para todo mundo, né? Para todos os vendedores. Você não consegue efetivar vendas em todas as suas visitas ou as suas abordagens. Você passa o dia inteiro abordando para fazer algumas vendas. E com o lead não é diferente. Só que a vantagem é que você comprou um produto, gerou uma demanda e nós entregamos o lead, então pegue-o com muito amor e carinho e ligue, comunique, chame no WhatsApp, responda o mais rápido possível. Nós temos até, o spoiler de um produto novo, um produto que vai qualificar as lojas conforme o tempo de atendimento aos leads, ou seja, o que você quer quando você se comunica com o vendedor é que ele te responda rápido e responda suas dúvidas. Então, acho que hoje um dos principais é essa, a resposta rápida e assertiva ali aos consumidores. Aí, claro, né, toda a questão de apresentação, de loja, de estruturação, de manutenção dos produtos é uma consequência. Legal, vai dar um sensacional. Vai dar um corte bonito. Isso é legal, hein? Então, assim, o lead é o cliente, né? Tá se materializando no cliente. Então, trate ele como ele gostaria de ser tratado, né? A gente fala, trate o outro como você quer ser tratado. Não, trate como o cliente gostaria de ser tratado. Então, o lead é a materialização. E depois que o lead está na sua loja, aquele cliente, assim, foca na experiência. Todo mundo fala de experiência hoje, mas no mercado de veículo você consegue encantar muito mais o cliente se você focar naqueles detalhes. O detalhe do carro está super bem posicionado, né? Tudo que acho que os nossos parceiros que vieram aqui já deram de dicas, mas é aquilo. Para o cliente, para quem está indo comprar o seu carro, é uma experiência única. Você vende carro todos os dias, você vende 5 carros por dia, 10 carros na semana, 20 carros no mês, 100 carros no mês. Mas para o cliente é único, é exclusivo. Ele pode estar comprando um carro novo porque ele foi promovido, ele pode comprar um carro novo porque a mulher ficou grávida. É um momento maravilhoso da vida dele. Então, trate o lead com respeito, traga ele para a loja e foque na experiência que ele tem na sua loja. Isso vai fazer que seja um momento mágico, um momento diferenciado. Porque se você focar na venda, é um detalhe. Se você focar na experiência, a venda é a consequência dessa experiência. Do bem tratado, do produto bem cuidado, de como ele vai fazer uma boa gestão daqueles momentos que o cliente está ali e o cliente vai sair dali com um encantamento. E aí a venda está feita, porque você atendeu a necessidade dele. Acho que esse parece assim, que a gente está falando de algo que, mas isso não se aplica. Isso se aplica no dia a dia, né? Todo mundo fala, a gente vende para pessoas. Então, como que essas pessoas estão naquele dia? Então, focar na experiência faz com que a pessoa seja mais bem atendida. E isso faz com que ela crie uma conexão. E a conexão, se o diferencial for preço, talvez você tome a decisão, porque se for muito bem atendido, por um detalhe pequeno no valor. É isso. Muito bom, né? Muito bom. E 2 detalhes em relação ao que vocês comentaram. E comentamos em um episódio anterior também essa questão, porque muitas lojas, elas pensam o seguinte, recebi 300 leads esse mês. Virou um mês, joga fora, eu quero mais 300. Cara, você fez tudo que você podia fazer com aqueles 300 leads, né? E isso é um diamante, como você falou, que está na sua mão e você pode extrair muito dali, né? Então, assim, trabalhe muito bem com aqueles leads. Mesmo depois de virar um mês, não pensem só no lead novo. Tem muito vendedor que pensa só no lead novo, e não fez a jornada ideal com aquele lead. Então, sensacional esse comentário que o Tyrone fez aí e que, poxa, você que é consultor de vendas, trabalhe melhor e assim, só encerre realmente quando realmente for o momento de encerrar e talvez mande esse lead para uma nutrição e não perca o contato com ele. Então, uma dica preciosíssima. E o Jeff estava comentando muito sobre a questão da experiência e sim, né, às vezes o vendedor vende 1, 2 carros por dia, 5, 6 na semana, 20 no mês, um único vendedor. Sim. Mas às vezes aquela pessoa que foi comprar, ela demorou anos para conseguir chegar naquele momento. 5 anos, 8 anos, às vezes 10 anos, às vezes é uma vida inteira. É o meu primeiro carro, a pessoa está comprando lá com 30 anos, às vezes, de idade. Então, realmente é um momento ímpar, um momento único. E feliz de você que é consultor de vendas e vendedor e conseguiu captar isso. Porque daí você tem condições de tratar de forma diferente, né? Às vezes tem um cliente que é só mais um carro, né? E às vezes você vai tratar diferente daquele que está 20 anos buscando comprar esse carro. Então, dicas sensacionais.
Sensacionais. Eu costumo falar para os meus clientes que não existe lead frio. Às vezes o cliente, esse mês põe muito lead frio. Eu falei, como assim lead frio? O lead é uma pessoa que estava pensando em trocar ou ter um carro, buscou um marketplace, gastou a energia dela, o tempo, falou de carro, se comunicou com você. Você tem uma pessoa na sua frente que está pensando em ter um carro. Talvez, como você falou, não naquele momento. Mas se ele for bem atendido, bem tratado, quando ele tiver a possibilidade do carro, ele vai lembrar. Putz, o cara me tratou bem lá, o cara, gente boa, tem o WhatsApp dele aqui, me mandou vídeo, falando um monte de coisa que eu nem ia comprar o carro. Mas naquela hora ele vai comprar. O lead, tem um lead quente, que lead fervendo. Lead fervendo é teoricamente uma venda fácil. Mas elas são exceções. É fácil ganhar dinheiro? Lógico que não. É difícil. Você vai ter que pegar um monte de lead frio e transformar alguns deles em dinheiro. Porque se alguém conhece algum jeito fácil de ganhar dinheiro aqui, avisa que a gente muda de ramo. Formalista. Conta pra gente. Formalista. Então, o lead é frio, dá trabalho, lógico que dá. Mas você tá aqui pra quê? Se não quer trabalhar, fica em casa, vagabundo. Né? Então, realmente, se você quer trabalhar e quer ter sucesso, pegue um monte de leads super difíceis e mostre que você consegue extrair daquilo ali uma quantidade de ouro no final do mês. Né? E aqui destacar uma coisa interessante, né? Jeff, por favor, levanta o teu celular ali. Não sei se vai conseguir captar lá, Felipe. A logo que vocês têm ali, né? Um motor simbolizando um coração, tripé, né? Pessoas, processo e produto, é isso? Pessoas, processos e produtos. Isso aí. E eu acho que é o que a loja de veículos precisa ter também, né? Então, tem as ferramentas corretas, o processo correto, porque esse lead não é agora, mas se tu tiver o processo correto, daqui a 2, 3 meses, tu vais reaquecer ele, resgatar ele e tu vai fazer a venda, né? Acho que tá bem alinhado esse ponto aí. Acho que o seu exemplo também foi muito bom, né? 300 leads, uma taxa de conversão maravilhosa de mercado, 10%, vendi 30 carros. Faço o que com o restante, né? E aqueles 270 clientes que ou não estavam no momento, ou tinham dúvidas, ou estavam ainda no início de jornada. Se eu vou para nutrição, se eu vou acompanhar, eu vou fazendo um pool de clientes do qual eu me relaciono, é quase que um close friends, né? Se você quiser manter os seus clientes aquecidos, cria ali uma lista de transmissão, faz com que aqueles clientes ainda recebam informações sobre o mercado, sobre os carros do qual eles procuraram, mas principalmente de você, consultor, você que é o facilitador nessa aquisição de um bem maravilhoso que ele vai ter, que vai suprir uma necessidade ou familiar ou de negócios. Não, perfeito. E para a gente encerrar esse ponto aí, eu acho que é comum vocês entregarem, por exemplo, esse número de 200 leads ou 300 leads para vários clientes, né? Sim, claro. E a maioria das lojas, a gente sabe como funciona o mercado, e vocês sabem tanto quanto a gente, eles não têm só carrão. Eles têm, às vezes, outros players. Então, assim, é 200 do carrão, mais alguns de outros, mais alguns de outros. Então, assim, para quem está nos ouvindo, perceber que às vezes a sua loja está recebendo 500 leads, 600 leads, 700 leads no mês, e se você não está trabalhando isso bem, cara, quanta oportunidade perdida. Um lead é uma pessoa, né? Não é um conjunto de palavras, é uma pessoa que está ali esperando uma comunicação. Exatamente. Perfeito. Gente, o papo está muito bom, maravilhoso. Melhor do que eu esperava. Na verdade, não sei se melhor do que eu esperava, porque eu já esperava que fosse fantástico, né? Porque Tairone e o Jeff são demais. E só que a gente está se encaminhando para o fim, né? Então eu queria passar a primeira palavra para o Arno aí, fazer os seus comentários finais aí, depois para essa dupla maravilhosa que está aqui com a gente. Legal. Primeiro agradecer você que ficou aí até agora, escutando o nosso podcast, né? Acompanhando essa conversa muito boa. Eu quero aproveitar um momento para parabenizar, Tairone, pela história de vocês. 20 anos com recursos próprios, pernas próprias, chegar onde vocês chegaram, né? Então, parabéns você e o Eduardo por construir o Socarrão do jeito que vocês construíram. Ter esse relacionamento que vocês têm com os clientes de vocês, ser essa referência aqui no Sul. E aí, abertos à mudança, né? Trazendo o Jeff aí para fazer a gestão da empresa a partir de agora. Jeff, sucesso para ti nessa tua caminhada aí, cara. Que o Socarrão avance em outros territórios aí, seja mais uma referência nacional também. Gente, obrigado aí. Muito obrigado a vocês, né? Mais uma vez, espero ter contribuído de certa forma para as pessoas que assistiram aqui. E ficam os canais de comunicação abertos, né? E-mails, comunicação, Insta, das nossas empresas, todo mundo conhece. Acho que você pode colocar ali depois nos subtitles também. E tomara que estejamos aqui também nos 25, 30, 40 e assim vamos, né? Que a vontade, motivação, energia, ela é eterna.
Legal. Isso aí. Falar para o revendedor, né? Conte com o time do Socarrão. Os nossos consultores estão espalhados aí pelo Sul. Use bastante esse time, um time de especialistas. O nosso papel, único e exclusivamente, é potencializar o teu negócio. O nosso sucesso vem do teu sucesso. E eu vou falar a frase, você é o cara das frases, vou deixar uma aqui que eu escrevi no meu caderno e é o que me trouxe para o Socarrão, que é: quando te convidarem para embarcar no foguete, não pergunte qual o assento, apenas embarque. E aí para o lojista, né, para o nosso parceiro, qual que é o teu foguete, né? Onde você está embarcando? Se é o teu negócio, então faz dele a única coisa mais importante que você tenha e alavanque ele da maneira correta. Então, obrigado, sucesso para todos e um excelente 23 para nós, né? Perfeito. Essa galera tá bem demais, tudo ensaiadinho, rapaz. Não sei nem o que eu vou falar agora para me despedir aqui. Mas, de modo geral, agradecer muito por vocês terem vindo. Não ia dizer de tão longe, mas Curitiba não é tão longe. Curitiba, Blumenau é relativamente perto, né? Mas sim, é toda uma agenda, é todo um deslocamento e tal, né? O pessoal brinca com a gente e diz: pô, vocês tinham que gravar em São Paulo, né? Inclusive os grandes podcasts do Brasil estão tudo lá, né? Alguns saíram de suas localidades para ir para São Paulo e a gente está aqui, entre aspas, né, no interior de Santa Catarina, gravando o podcast. Mas agradecer demais, né? Pô, uma história fantástica, linda. Fico felizaço pelo sucesso que vocês tiveram até agora, pela proximidade que a gente tem de estar junto aí, construindo bastante coisa. Aí já fomos parceiros em eventos e estamos trocando figurinha direto, né? Jeff aí, eu brincando, falei, é muito tempo, mas é pouco tempo. É exatamente isso, ele deu a resposta. 7 meses parece ser 7 anos, né? Desejo muito sucesso aí. Vocês são pessoas fantásticas aí. Conheço outras pessoas do time de vocês aí que também sensacionais aí. Então não tenho mais palavras para agradecer. Achei muito bacana o nosso bate-papo. Muitos insights, muito conteúdo de qualidade para quem está nos assistindo. A gente fala muito de revendas, né? Porque a gente entende que às vezes é um mercado um pouco mais carente. É o cara que vai lá na raça e na coragem, né? Que no mundo de TI a gente chama de bootstrap aí, né? O pessoal, pô, o que é esse tal de bootstrap? É isso aí, cara. Na raça e na coragem, é no pelo. O pessoal de concessionária já tem um outro viés aí, que às vezes começam com um pouco mais de estrutura, mas que não é tão mais fácil, às vezes é tão desafiador quanto, né? Mas eu acho que a gente trouxe insights, dicas, informações muito importantes para qualquer um dos mercados, tá? Então fica o meu agradecimento a vocês, ao Arno por estar aí compartilhando esses momentos aí com a gente aí sempre, comigo, e a todos os nossos patrocinadores, né? Mais uma vez agradecer vocês que são patrocinadores, agradecer ao AutoKit, agradecer a Contabilidade Chiodini e ao Autos Encontros, que vai ser um evento fantástico que vai ter agora no segundo semestre de 23, e você que é revendedor não pode deixar de ir. E já vou fazer um jabazinho aqui também, né? Aproveitar para falar do Ultimus Day, dia 18 e 19 de maio, aqui em Blumenau. O maior evento para revendas e concessionários de veículos do sul do país. Já que a gente falou muito em sul do país, vou falar também um dos maiores do Brasil. É o 7º ano que a Ultimus faz o seu evento, né? Trazendo clientes, trazendo não clientes, e um evento de muita qualidade. Então, me despeço de vocês agradecendo mais uma vez aí. Compartilhem o nosso podcast, deixem comentários tanto sobre esse momento quanto sugestões de outros momentos, que é só assim que a gente vai conseguir avançar ainda mais no mercado. Beleza? Uma salva de palmas para esses campeões aqui. Tamo junto. Valeu. Valeu.